Posso começar? Então, boa tarde, olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando uma, uma live do Colóquios do PROARC, com o Grupo de Estudos de Arquitetura de Museus, um grupo de pesquisadores e 2 convidados. Vamos ter uma sessão grande de falas, uma sessão bem rica, a respeito de vários museus no Rio de Janeiro, começando pelo Museu Nacional. Vamos ter essa mesa redonda com a Aline Montenegro e Guilherme Figueiredo, e depois vamos ter um sorteio do livro Benício Atrey Dias, o fotógrafo Benício Atrey Dias, publicado pela Rio Books. Eu gostaria de passar a Gostaria de falar sobre o nosso grupo de estudos de museus, que é um grupo que existe desde 2000, fez o primeiro evento em 2001, e está, enfim, tem muitas publicações. As publicações são publicações sobre museus e museologia. E eu queria mostrar um pouco dessa produção, né? Essa produção se inicia em 2001, com a produção de um seminário grande sobre gestão de museus, então eu acho que eu estou tendo um problema. Eu não tô conseguindo ver a minha apresentação, não estou conseguindo abrir a tela aqui com a minha apresentação, não sei o que está acontecendo. Vocês estão vendo toda a minha área de trabalho, mas agora eu acho que vai começar a entrar. Então, essa é para dar para vocês uma ideia das publicações que nós temos, né? Nós tivemos um site na internet que era muito interessante, muito frequentado, mas a gente parou esse site há um ano passado e não retomamos ainda. Então, agora nós temos as outras publicações, são várias publicações que nós temos. Eu estou aqui passando as publicações para vocês na apresentação. Esse foi um dos últimos seminários que fizemos com as universidades de Madrid, a Universidade de Lisboa e com a Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós agora, devido aos recursos terem diminuído, fizemos em Recife, em Petrópolis, com a UERJ, os seminários. E, enfim, finalmente temos essa apresentação e esse grande apoio, né, nesses últimos anos. É um grupo que tem trabalhado com edifícios de museus, com temas de museologia, de museografia. Enfim, temos
Nessas 6 publicações, nós temos quase 300 artigos, porque temos um CD ou um DVD, e também temos um livro, e dentro somando essa quantidade de artigos, nós temos mais de 350 artigos publicados de pessoas de vários países, da América do Sul, do México, da Europa e do Brasil, de vários estados. Então, realmente, eu tenho orgulho de estar no PROARC com esse grupo e agradeço a todos os colegas e estudantes que participaram com a gente nisso. Então, eu queria primeiro passar a palavra aos meus pesquisadores, e o primeiro bloco de pesquisas que nós vamos apresentar é o bloco de pesquisas do Museu Nacional, porque nós temos três estudantes trabalhando no Museu Nacional, quer dizer, um deles é o pesquisador e os outros 2 são estudantes de nosso grupo. Juliana Gomes, que fez o seu mestrado profissional sobre o Museu Nacional, com o Centro de Visitantes, que é um tema de muito interesse, e Isabel Ribeiro e agora Maurício Castilho, que é arquiteto da UFRJ. Isabel é minha doutoranda, Juliana fez o mestrado em projeto de patrimônio e Maurício Castilho é arquiteto da UFRJ. Então, é com muita alegria que eu estou com eles aqui e passo a palavra a cada um deles. Cada um vai ter 5 minutos para falar. Boa tarde. Na sequência, um minutinho, Juliana. Na sequência, vamos ter a mesa redonda, né, que é de 2 palestras sobre a derrubada de estátuas, né, que é um tema assim, que está muito quente, muito interessante no mundo a respeito de o que fazer, né, com essas representações da história que está sendo revista. E depois teremos o sorteio dos livros pela Rio Books. Olá. Posso começar, professor? Obrigada pelas palavras e pelo convite de estar aqui junto de novo no grupo. Vou também compartilhar a tela aqui. Então, como a professora apresentou, Boa tarde a todos os participantes. Eu sou Juliana Gomes, arquiteta da Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados do Escritório Técnico da UFRJ, e defendi minha dissertação, mestrado profissional Projeto Patrimônio, em outubro de 2019. Eu vou falar um pouco da minha proposta do mestrado e das minhas intenções atuais de estudo. Os meus colegas Maurício e Isabel vão falar mais especificamente sobre o Museu Nacional. Conforme o Paço São Cristóvão, edificação que abrigou o museu por 126 anos, e teve enorme perda com o incêndio de 2018, os seus jardins, né, desde 1910, parque público, outrora domínios da família real imperial do Brasil, também tiveram diversas perdas durante a evolução de sua história, perdas em área, perdas patrimoniais, ambientais, e a criação do centro de visitantes, o parque,
que é um equipamento comum a parques de tal relevância histórica e cultural, ela objetiva exaltar a memória do lugar, fortalecer seu reconhecimento como patrimônio histórico e cultural. Nesse contexto de mudanças, hoje, sem o Museu Nacional em sua totalidade, entendo que a relevância da criação de um centro de visitantes para o Parque Municipal da Quinta da Boa Vista como objeto potencializador do museu, do que ele representa e dos seus jardins. Localizado fora dos domínios atuais do parque, o centro de visitantes ele reincorporará à Quinta da Boa Vista parte do terreno da antiga cavalariça, que foi ocupado pelas cavalariças imperiais e posteriormente do Exército. Esse terreno ele fica localizado a sudoeste do parque e próximo ao ano de 2014, as cavalariças do Exército que ali existiam, foram demolidas para dar lugar a um espaço de apoio à Copa de 2014 e, posteriormente, às Olimpíadas de 2016. E, após isso, esse terreno pertencente à União, ele não sofreu intervenções urbanísticas ou paisagísticas, ficou em um estado de abandono e foi apropriado pela população por diversos usos informais, como lava-jato, estacionamento. E, durante o desenvolvimento da minha dissertação, surgiu a possibilidade desse terreno ser em parte cedido ao UFRJ para atender as necessidades de abrigar os setores acadêmicos do museu. Então, na minha proposta, eu trabalhei essa demanda real da UFRJ, setorizando o terreno e reservando uma área suficiente a essa demanda para os futuros departamentos e laboratórios do museu. Então, retomando, o centro de visitantes é proposto no terreno das antigas cavalariças e reincorporará a parte desse terreno, que um dia foi uma grande parte do conjunto da Quinta da Boa Vista, integrando-se às futuras instalações do museu e, ao mesmo tempo, restabelecendo uma importante conexão no parque, seu entorno, o estádio do Maracanã e o bairro do Maracanã como um todo. Deixa eu voltar aqui nesse slide. Vale destacar, no terreno das cavalariças, a edificação remanescente, que é a construção da foto, que ela tem toda uma relação especial com a arborização do local. Na proposta do mestrado, ela foi utilizada como eixo de conexão entre o novo anexo do museu e o Horto Botânico, que é onde está localizada a biblioteca do museu e outros departamentos. E, atualmente, pela UFRJ, ela também será preservada e valorizada como a principal entrada do projeto. O tema do meu projeto acadêmico, ele se misturou ao profissional, Hoje eu faço parte da comissão de fiscalização dos projetos básicos e executivos, de restauração das fachadas, recuperação estrutural e recuperação da cobertura do Paço de São Cristóvão. E, a partir disso, associado ao projeto do Centro de Visitantes, a minha intenção é continuar estudando as transformações do lugar, depois desse contexto, depois da recuperação do museu, e expansão do museu, com a criação desse novo anexo, e nesse contexto pós-incêndio e agora também pós-pandemia. É isso, pessoal. Obrigada a todos pela atenção. Agora eu passo a palavra para o meu colega, Maurício. Muito obrigado, Juliana. Eu acho que Maurício seria o último. Isso. Maurício. Eu acho que entre Isabel aí, porque você... Isabel Ribeiro. Desculpa, Juliana. Na listinha, Mas tudo bem. Vamos lá, boa tarde a todos. Me chamo Isabel Ribeiro, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ
e integro o grupo de pesquisa Arquimuseus, vinculado ao PROARC e coordenado pela professora Cessa Guimarães. Gestão de riscos e prevenção de incêndios, tendo como estudo de caso o Museu Nacional do Rio de Janeiro, faz parte de questionamentos preliminares que estão sendo pesquisados para minha tese de doutorado pelo PROARC sobre gestão de museus-parques, com estudo de caso no Parque da Quinta da Boa Vista. Como proteger dos riscos esses bens tão importantes para a humanidade? É algum dos meus questionamentos. Os museus, como espaços de reafirmação identitária e por assegurarem o direito à memória dos povos como guardiões destes bens, tornam-se locais de destaque às ações degradantes de diversos agentes de risco. Em artigos recentes, eu discorro sobre esse tema com a intenção de sensibilizar leitores, levantando alguns questionamentos para a nossa reflexão em torno da necessidade de avançarmos na perspectiva de proteção do nosso patrimônio, em específico do patrimônio museológico brasileiro, e também sobre a importância da preservação cultural no intuito de que sejam mobilizadas ações nesse sentido, já que a ocorrência de incêndios pode comprometer de forma irreversível os bens culturais pela perda de sua autenticidade e integridade. No Brasil, onde não temos tantas causas de desastres naturais como em outros países, como terremotos, maremotos, furacões, etc., cheguei à conclusão que um dos piores desastres que pode ocorrer ao nosso patrimônio é o incêndio. A precaução e o combate a esses sinistros são de suma importância quando se trata de patrimônios históricos e culturais, pois os objetos dos acervos são quase sempre únicos. A tragédia que atingiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro não é um evento isolado de falta de gestão de riscos que revelam o despreparo de instituições brasileiras instaladas em grandes centros e que ainda são surpreendidas por esse tipo de evento. O sinistro ele evidenciou a precariedade na prevenção de incêndios e gestão de riscos em museus de todo o país. Perdas como as que ocorreram com o incêndio do Museu Nacional abrem discussões sobre a vulnerabilidade dessas áreas de risco. A perda de parte das coleções é talvez o pior aspecto dessa tragédia. Estima-se que entre 75% e 78% do acervo foi afetado pelo incêndio. A maioria dos incêndios que afetam as instituições de patrimônio tem causas internas, que podem ser evitadas ou muito reduzidas por meio de procedimentos adequados de manutenção e segurança. Existe uma necessidade clara de promovermos leis e políticas mais eficazes, estimularmos o uso de novas tecnologias de segurança contra incêndios e ajudar a criar uma cultura de prevenção de incêndios em organizações do patrimônio. O impacto e a escala da perda do patrimônio nesse desastre alertou entes de diferentes níveis quanto à necessidade urgente de alocação para recursos, de recursos para manutenção dos edifícios e programas de gestão de risco e segurança. Quando a instituição ela funciona em edifícios históricos, como é o caso do Museu Nacional do Rio de Janeiro, é preciso estar atento às instalações elétricas e às especificidades da arquitetura. A falta de conhecimento e conscientização sobre o assunto tende a agravar o problema. Para tanto, a reconstrução da edificação ela precisará incorporar modernas técnicas de segurança de forma a garantir a integridade do acervo e também dos visitantes. O que aconteceu com o Museu Nacional merece uma reflexão profunda de todos nós sobre a situação das nossas instituições. Afinal, a gestão museológica está em risco ou suas escolhas e prioridades estão ocasionando risco? Ou é meramente uma falta de conscientização de respeito à cultura? Esses são meus questionamentos atuais. E, para finalizar minha apresentação, eu acredito que a reconstrução do Museu Nacional ela tem que ser vista como uma das iniciativas que poderão devolver vigor e autoestima para o Rio de Janeiro, tanto a cidade quanto o Estado, tão desacreditados nos dias de hoje. Essas pesquisas elas buscam, de um modo geral, abrir discussões sobre as ações de salvaguarda para adversidades que atingem patrimônios culturais, a fim de garantir o exercício de suas funções ainda por séculos. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para o nosso colega Maurício.
Maurício, você precisa ligar o microfone. Já liguei, já liguei. Tá dando para ver? Tá, ok. Eu vou. Boa tarde a todos. Sou Maurício Marinho Alves de Castilho, sou arquiteto da UFRJ, nós trabalhamos juntos com a Juliana, na coordenação de preservação de imóveis tombados, e venho ao longo do tempo pesquisando aí o Museu Nacional. E, assim, né, fui empossado como diretor do escritório técnico um mês antes do incêndio. Então, passei por toda essa parte inicial, né, desde o incêndio em si até, enfim, até hoje, trabalhando nas questões de restauração desse museu. E, assim, a gente tem questões aqui que a gente fala tanto de restauração como de reconstrução, né, dado o grande estado, né, que ficou o museu, bastante degradado, bastante destruído, perdemos 80% da nossa coleção. O prédio ficou também de uma forma muito destruída por dentro. Mas isso também, por um outro lado, né, ele é um palácio, e hoje ele está completamente desprovido das suas funções palacianas. E após o incêndio, nós temos uma possibilidade da reconstrução, do restauro arquitetônico, reconstrução e adaptação dessa edificação para ser museu, né? Então, ela tem essas características que a gente vai apresentar aqui algumas situações. Bom, é difícil falar desse museu sobre o que aí, no caso, entendemos como a matéria original. Obviamente que existem as matérias, os elementos construtivos originais, mas é um edifício que, desde a sua construção, ele vive um processo intenso de obras, de expansões, de reconstruções, né? E com o incêndio, a gente tem também essa questão, fica bem evidente. Estou com um probleminha aqui que eu não consigo visualizar o slide, mas vamos voltar. Bom, então, sim, nessas imagens, né, podemos ver o interior já, depois de iniciado o processo da limpeza e da retirada dos entulhos, diversas metodologias construtivas, né? Então, a gente percebe ali alvenaria de tijolo sólidos, alvenaria de tijolo furado, estruturas metálicas, fragmentos de estruturas de concreto armado, né? Então, essa aqui a gente pode ver até de uma forma muito mais evidente. Então, temos aqui a alvenaria, cantaria, construção aí com tijolo furado, construção com tijolo sólido, uma laje cogumelo, o vigamento metálico, né? Esse vigamento era do suporte do piso que caiu do incêndio, foi consumido, era um piso de madeira. Então, o edifício em si ele é muito rico de significados, de metodologias construtivas. Os elementos que mais que vamos conseguir recuperar com uma maior taxa são exatamente a estrutura do edifício, né? São as paredes autoportantes, tem essa altura toda, assim, esse caráter palaciano. E, assim, como eu falei lá no começo da apresentação, né, uma edificação que ela tem teve, né, e continua tendo uma dinâmica muito grande. Então, a gente está ali na imagem à esquerda, temos um resquício ali da antiga capela, né, que foi demolida. Posteriormente, isso já em 1930, a gente já tem uma outra configuração espacial, né? Esses telhados que sobraram foram os telhados que estão exatamente em cima daquelas lajes cogumelo, da laje de concreto armado, que protegeram essa estrutura. Esses telhados vão ser restaurados dentro das suas possibilidades, né? Bom, muito obrigado. Isso é um breve panorama aí da nossa pesquisa, junto com a professora César Guimarães, no estudo de arquitetura de museus. Muito obrigado.
Agora passo a palavra para o próximo palestrante. Agora nós vamos passar para outro bloco. Esse bloco do Museu Nacional foi muito emocionante. E agora... Isabel, por favor, quem é a próxima pessoa? Eu estou sem o programa. Seria o Weber. Isabel, por favor, quem é a próxima pessoa do programa? Weber. Posso começar? Pode começar. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Weber Schmidt. Eu sou mestrando do PROARC, faço parte do grupo de arquitetura de museus, coordenado pela professora Cessa, e queria resumir rapidamente aqui as linhas gerais da pesquisa que a gente está tocando. Está todo mundo vendo? Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim, sim. Então, deixa eu só voltar aqui. Um minutinho. Desculpa. Vocês estão vendo? Pode continuar. Muito bem. O nome da dissertação de mestrado que eu estou desenvolvendo chama A Margem à Ponte e trata de 2 centros culturais brasileiros da década de 80. O objetivo da pesquisa é basicamente estudar as principais propostas de arquitetura para espaços de museus e centros culturais que foram defendidos ou apresentados no Brasil da década de 80 até hoje. Com isso, a gente pretende estudar, enfim, as principais propostas de arquitetura para esse setor, né, e vamos dizer assim, as principais preocupações da arquitetura brasileira no que diz respeito a espaços para cultura e arte. A minha dissertação, então, foca nesses 2 projetos. O primeiro deles, à esquerda, é o Centro Cultural São Paulo, à direita está o Sesc Pompeia. O Centro Cultural São Paulo, os 2 foram inaugurados em 1982 e tem muitas peculiaridades e algumas coisas em comum. Uma coisa em comum que eu gostaria de resumir é que eles já participam de uma geração de arquitetos que tinha uma visão um pouco diferente da arquitetura da tradição modernista brasileira. Por exemplo, nesses 2 terrenos, em cada um deles foi desenvolvido, antes dessas propostas, visões que traziam consigo aquela ideia modernista da tábula rasa, né? Eles limpavam o terreno para construir uma proposta totalmente nova. No Centro Cultural São Paulo havia uma proposta que era muito similar, vamos dizer, ao que é no Rio de Janeiro, o edifício do BNDES, basicamente limpava o terreno e construía torres que ficavam flutuando acima da topografia. E no Sesc Pompeia, foi desenvolvido pelo Sesc Pompeia mesmo um projeto totalmente novo do terreno. Eles demoliam a fábrica e construíam uma sede totalmente nova. Então, esses 2 projetos já trazem consigo essa visão
de que a arquitetura nova devia se integrar ao existente de uma forma mais enriquecedora, né? No caso do Centro Cultural São Paulo, a implantação dele foi definida por uma opção dos arquitetos em manter o arvoredo existente e de estabelecer um diálogo na proposta nova do edifício novo com o relevo e com a vegetação existente. No caso do SESC Pompeia, a questão basicamente que define a característica principal da arquitetura é a manutenção e a reciclagem, a revitalização do patrimônio fabril, do edifício, da fábrica existente. Foi uma opção do projeto de se considerar isso como uma base, como o elemento de partida, e ela estabeleceu ali as principais questões projetuais estão em relação do diálogo do antigo e o novo. Bom, o SESC São Paulo, Centro Cultural São Paulo, está num terreno bastante estreito, ao longo de uma avenida muito importante de São Paulo, e a implantação dele traz essa característica. A partir da escolha, da opção dos arquitetos de manterem o arvoredo, essa decisão acaba influenciando em toda a arquitetura do edifício. A arquitetura do Centro Cultural São Paulo ela é pensada em função do diálogo que ela estabelece com o espaço do arvoredo, e ela ela propõe à cidade quase que uma recomposição do talude original. Então, ela oferece à cidade, na verdade, uma fachada verde, vamos dizer assim. Em 1982, eles estão propondo essa ideia, né, de estabelecer um contraponto entre o entorno construído e a natureza e o relevo existente. No caso do SESC Pompeia, rapidamente, o diálogo com a fábrica se estabelece como uma conversa, e a proposta da arquitetura é basicamente uma afirmação da cultura arquitetônica do bairro, da cultura arquitetônica modernista. Enquanto o Centro Cultural São Paulo tem uma atitude, de uma certa forma, de enriquecer e oferecer uma ilha, vamos dizer assim, natural, vamos dizer assim, ambiental para a cidade, o SESC Pompeia estabelece aquela ideia da ênfase na questão cultural da arquitetura, na afirmação da arquitetura enquanto cultura e enquanto proposta, vamos dizer assim, de contraste com o elemento natural. Os projetos têm muitas peculiaridades, eu queria só, a gente combinou de dar um exemplo aqui na questão da implantação, né, o quanto eles se diferenciam, e a proposta basicamente estuda os dois, que eles têm de específicos nas suas propostas arquitetônicas, né, que são de cada um dos projetos, e no que eles têm em comum, no ar comum que eles respiram, e o quanto isso impregna as duas propostas. Basicamente era isso, eu queria exemplificar com a implantação dos edifícios e resumir esse tema na nossa abordagem. Muito obrigado. Agora passamos a palavra à próxima pessoa, que é a bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Não está aparecendo, eu não estou aparecendo. Boa tarde. Meu nome é Bem-vinda. Eu não sei se eu estou aparecendo para vocês. Sou conservadora e professora do curso de Conservação e Restauração da Escola de Belas Artes, sendo que a minha especialidade é a conservação e restauração de esculturas, e eu também estudo a questão dessa relação da escultura com a arquitetura. Minha relação com o PROARC tem início em 2007, quando iniciei meu mestrado, com o estudo dos bens integrados, né? Em especial da talha dourada e policromada em identificações religiosas. Posteriormente, eu inicio meu trabalho de doutorado também no PROARC. Então, esse trabalho seria a minha tese de doutorado, que vocês podem ver aqui, que eu consegui abrir agora para vocês verem, seria a preservação dos acervos museológicos, o caso das esculturas do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Esse trabalho
tese destacou a preservação e o estado de do acervo escultórico, configurou-se a hipótese de que as condições físicas e funcionais da arquitetura são determinantes para a integridade física e estética desses bens culturais e escultóricos. Aí, considerando que a arquitetura do edifício representa o abrigo e, ao mesmo tempo, o suporte desses bens culturais. O estudo concentra-se no acervo de esculturas da galeria, que vocês podem ver aqui, né? Esse acervo no interior foi estudado, tá? E aí teve alguns estudos de caso, que nós fizemos, então, as análises, tá? Para configurar essa questão da hipótese. O outro estudo concentrou-se na fachada, tá? Nessas esculturas da fachada, né? São os bens integrados, dentro dos bens móveis e fora os bens integrados. A hipótese de que a ambiência, né, destacou-se então, que a hipótese dessa ambiência seria determinante para as condições e ações de conservação são verificadas por meio das análises das esculturas e do lugar. Então, nós estudamos as esculturas do ponto de vista físico-químico e microbiológico no interior, e no exterior a gente estudou toda a influência do ambiente face a essa questão aí em relação à preservação dessas esculturas, como seria a influência desse ambiente. Então, a gente fez análise físico-química dos poluentes e dos micro-organismos para o interior, tá? Então, nesse sentido, essa proposta desse trabalho, eu vim trazendo essa proposta para o grupo de pesquisa junto com a CESA, né? Nesse sentido de ampliar esse estudo como pesquisadora, e também estou propondo entrar nesse programa para levar essa experiência para o campo da arquitetura, né? Essa questão dessa relação desses bens móveis integrados com a arquitetura, de modo a contribuir para a preservação desses patrimônios de cultura, tanto os bens móveis como os integrados. Então, é isso um pouquinho que eu queria falar, tá? Não vou me estender muito, mas eu acho que é isso que eu vim trazer um pouco de contribuição aí para esse dia aí do colóquio. Obrigado. A próxima apresentação, acho que é do Diego. Isso. Vou compartilhar aqui a tela. Obrigada. Vou compartilhar aqui a tela e a gente começa. Então, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Diego, sou aluno do doutorado. Estão conseguindo ver? Diego, você está com a imagem a imagem tá do seu rosto, do seu rosto, Ah, tá. Espera aí. Melhorou? Deu, né? Agora, ok. Então, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Diego, sou e ele foi criado em 1982 para abrigar diversos acervos relacionados aos arquitetos, né, e aos projetos de arquitetura. Hoje, ele abrange uma coleção de mais de 15 mil itens e ele é muito conhecido e procurado por ter um vasto acervo de arquitetos vinculados ao movimento moderno, como Jorge Machado Moreira, Irmãos Roberto, Afonso Eduardo Ride e Carlos Leão. Mas o NP dele também tem um acervo riquíssimo e muito vasto de e também agora o Arquimedes Memória, que é o que eu estou trazendo aqui, que eu vou mostrar um pouco para vocês da pesquisa. O Arquimedes Memória, que eu estou trabalhando na pesquisa da tese, ele teve um escritório muito atuante no Rio de Janeiro da primeira metade do século, e
Escola Nacional de Belas Artes. Ele se formou em 1916 e começou a trabalhar logo que se formou no escritório técnico do Heitor de Mello e acabou assumindo o escritório em 1920, quando o Heitor faleceu. E, juntamente com o Francisco Che, tornou o escritório o maior escritório de arquitetura do Rio de Janeiro desse período. Essa pesquisa ela se destaca por não ter ainda um levantamento completo dos projetos e obras realizados por esse arquiteto, que é tão marcante na historiografia da arquitetura. Diego, desculpa a interrupção, o seu vídeo está travando muito. Você pode desligar ele e continuar falando, que como você está compartilhando a tela, a gente fica vendo e talvez sua fala flua melhor. Ótimo. Pronto. Então, como eu estava falando, o acervo do escritório é muito rico e tem diversos projetos que ainda não foram publicados, porque projetos que ele acabou não realizando e tudo mais. E tem no acervo aqui é um pouco do que a gente está encontrando no acervo, dos diversos projetos que o Arquimedes realizou ao longo do aqui. O que eu queria destacar na pesquisa que eu estou fazendo a tese agora é o famoso projeto, né, conhecido projeto do prédio do Ministério da Educação e Saúde, que foi aquele concurso que aconteceu em 1935, um concurso muito polêmico, que é muito discutido por diversos autores, e que o Arquimedes participou e acabou vencendo o concurso, né, em 1936, com esse projeto de cima, que é o projeto PAX. Ele acabou, na análise do acervo que a gente está fazendo, a gente acabou descobrindo 2 projetos que o Arquimedes colaborou, o PAX e o PAX 2. Aí a gente fez a reconstrução volumétrica, né, virtual das 2 propostas projetuais. A reconstrução foi possibilitada a partir de toda a consulta no acervo que foi doado pela família, e a gente pôde entender essas 2 propostas que o Arquimedes acabou apresentando para o concurso, incluindo a de cima, né, que é o projeto vencedor, mas que acabou não sendo construído porque o Capanema não gostou do resultado e resolveu chamar o Lúcio Costa para realizar o outro projeto. A importância dessa pesquisa é porque a gente obras realizadas pelo Arquimedes desde o início da década de 20 até 1950, a década de 50, que foi no final, 1960, quando ele morreu, a gente está conseguindo estabelecer um número de obras que ainda não tinha sido feito, nem levantado em nenhuma das pesquisas que foram feitas a respeito da temática até o momento. Esse é um dos grandes diferenciais da pesquisa. A gente conseguiu até agora já identificar mais de 200 projetos do Arquimedes, indo muito além do que já se tem descoberto sobre a obra do arquiteto, que foi tão atuante no Rio de Janeiro e em outras capitais do Brasil, e a gente espera que a pesquisa possa sanar alguns desses questionamentos a respeito da vida e da atuação profissional do Arquimedes, assim como revalidá-lo como um dos grandes agentes do fazer arquitetônico dessa primeira metade do século XX no Rio de Janeiro. É isso, eu queria apresentar rapidamente mesmo um pouco do tema e muito obrigado. Agora vamos ter um vídeo que a professora Cissa vai passar. Eu vou passar o vídeo da nossa pesquisadora Clarissa Sena, que é mestranda do curso do profissional, do mestrado profissional. Então, eu vou passar o vídeo em que ela se apresenta.
Cessa, você está tendo algum problema para compartilhar? A gente não está vendo o vídeo ainda. Eu acho que o vídeo está por trás, professor. Se você preferir, eu tenho um vídeo aqui, a sua equipe me enviou, eu posso compartilhar da minha tela. Mas se você quiser resolver também. Liz, eu não sei o que fazer para sair daqui, porque eu compartilho eu estava vendo o vídeo, continua rodando no meu computador. Não tem problema, porque você teria que selecionar a outra tela. Mas eu tenho vídeo, eu vou compartilhando, e se você quiser, você fala junto. Eu vou ficar desligada aqui, só compartilhando o vídeo que vocês têm. É o mesmo vídeo que você passaria. Você prefere assim? Porque aí a gente já transmite o vídeo. Ó, vou te mostrar como é que fica. Liz, você vai passar o vídeo que você tem aí? Eu estava compartilhando. Vocês não estão vendo, eu verifiquei que vocês não estavam visualizando. Não, só estamos vendo a tela do seu arquivo, mais nada, do seu computador. Vídeo não temos. Eu queria fazer uma sugestão. A gente depois manda para as pessoas esse vídeo, mas eu queria passar a palavra para a nossa mesa redonda, tendo em vista que nós já estamos... Não, ainda faltam 3 minutos, né? Liz, você consegue passar o vídeo? Tá, eu vou tentar novamente. Aí vocês me avisam, por favor. Tá bem. Não estamos ouvindo. Está sem som. Conservação de um patrimônio. Boa tarde, meu nome é Carissa Sena. Eu vou falar aqui brevemente sobre o meu projeto de pesquisa a ser desenvolvido nesse estado, cujo título é Preservação de um Patrimônio Cultural através do uso. O caso do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil. Preservação de patrimônio cultural através do uso, e vai ser o foco da minha pesquisa, dos meus questionamentos e do projeto que, na verdade, vai envolver tanto o MIAN quanto a edificação vizinha, representada na foto direita, que, quando em uso há um bom tempo atrás, tinha função residencial. Ambas obras são de estilo eclético, têm valores histórico, estético e utilitário e estão localizadas no bairro de Cosme Velho, no Rio de Janeiro. E aí, questão bastante debatida, bastante polêmica. Essa importância do uso na preservação do bem, ela é fomentada pela atribuição de valores a determinadas edificações pela sociedade contemporânea, que, munida por esse sentimento de rememoração, acaba enxergando a necessidade de conservar esses resquícios de identidade, essas memórias de sua história. FIAN, enquanto museu ativo desde 1995 até 2016, dono de uma história de amor à arte e de superação, além de ter contado com a participação ativa da comunidade local ali
em prol de sua permanência, ele faz parte do entorno de vocações turística, cultural, residencial e comercial. Sua função, além de relatar, era totalmente engajada em atividades voltadas tanto para os moradores quanto para os turistas, tanto para os visitantes, né? E, de repente, viu-se interações. O que acontece hoje é que as duas edificações elas funcionam como uma vitrine expositiva, mostrando, relatando que a falta de uso e a sua consequente falta de manutenção podem significar, quando conjugadas com o nosso impedência do tempo. Na foto à esquerda, que a gente vê a relação de tempo entre as duas edificações. O Miana está sem uso há um pouco mais de 3 anos e já apresenta alguns sinais de degradação, enquanto a outra edificação, a sem uso há mais de 15 anos, já está em um estado bem mais avançado, que chega a atingir o próprio museu. Algumas partes dela já caíram em cima do museu, destruindo uma parte de sua cobertura. Ela já perdeu boa parte de sua fachada frontal, o que, na verdade, levantou uma outra questão a ser trabalhada. O projeto, que é de como intervir na pré-existente, né, de como conjugar o novo com o existente. Afinal, inovar ou reconstruir, sempre mantendo em mente aquelas diretrizes de restauro, que é prezar pela manutenção da unidade potencial, a questão da mínima intervenção e, quando existir essa intervenção, que ela seja distribuída. Bem, apesar dessa situação das duas edificações, elas são protegidas pela Parque Pós-Miguel e Laranjeiras de 1991, o que lhes atribui, na verdade, o título de bens preservados. E o que isso quer dizer? Quer dizer que elas têm asseguradas a sua volumetria, a sua fachada e a sua cobertura quando pela ação do homem. Por outro lado, a gente tem a lei de uso e ocupação do solo, que vem dizendo que para ambas as edificações só é possível o uso residencial unifamiliar tipo 1, o que tem funcionado, na verdade, como uma desconexão com a nossa contemporaneidade, dada a manutenção onerosa que isso representaria para as famílias, né? Então, ela tem funcionado como... Ela tem feito com que as edificações percam, né, esse valor funcional, você falou de funcionalidade, né, que é tão importante para a preservação de qualquer obra arquitetônica. O poste, na verdade, visa a integração das duas edificações, mantendo o uso como museu e definindo para outra edificação uma função complementar para o museu e que promova também a melhoria de qualidade de vida para os utentes. O intuito, na verdade, é desenvolver um olhar atento e específico sobre os dois patrimônios mencionados, capaz de captar suas desconexões e tratá-las, apto a reintegrá-las e adaptá-las ao entorno urbano, social, local. Afinal, o que ambas as edificações nos relatam, né? Quais são suas necessidades de adaptação para que voltem a interagir com a sociedade? Porque, antes de tudo, é uma questão de sustentabilidade, de responsabilidade a permanência em reutilização das mesmas, uma vez elas encontram-se em situações favoráveis para tal. Se elas possuem valores reconhecidos até oficialmente, se afinal estão preservadas, por que elas estão à mercê do tempo? Seria necessária uma revisão na legislação? Hoje, as duas edificações elas estão à venda. Então, a questão é, até quando elas ficarão privadas de uso sustentável? Elas serão meros detalhes na paisagem urbana, sem interações até seu fim? Eis a questão. Vocês podem retomar a apresentação, gente. Eu parei de compartilhar. Obrigada, Liz. Obrigada a todos. Eu queria agora iniciar a nossa mesa redonda com o tema da derrubada das estátuas, um desafio para o paisagismo e a museologia, com os professores Guilherme Figueiredo e Aline Montenegro. A Aline é do Museu Histórico Nacional e Guilherme do professor da Universidade Federal do Rio, da Universidade Federal Fluminense. E cada um vai tratar desse assunto. Eu vou começar com o Guilherme, com paisagismo, porque o espaço aberto traduz enfim, uma aproximação mais urbana, e depois passamos para a Aline com o tema à luz da museologia e da história. Obrigada, Guilherme. Guilherme e Aline, podem assumir a transmissão. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer
a Cessa, coordenadora e amiga, pelo convite. Agradecer também a Ethel e ao professor Marcos Silvoso, como coordenadores do PROARC, e é sempre bom a gente voltar ao PROARC, um local onde eu fiz o meu doutorado, meu mestrado, e a Cessa me convidou para falar de um assunto bastante espinhoso, né? Espinhoso no bom sentido, eu acho, porque é uma coisa que, quer dizer, um evento que tem acontecido ultimamente, mas que a gente vai perceber aqui, e eu vou tentar ser o mais breve possível na apresentação, que esse movimento, esse ímpeto em intervir em obras de arte, em representações da comunicação das sociedades, é uma coisa muito antiga. Isso sempre aconteceu. E aí eu vou dividir aqui com vocês a minha tela. Eu gostaria só que vocês me confirmassem para ver se ela está aparecendo. Tá, ok? Então vamos lá. Bom, para eu não me perder no tempo, eu vou ler aqui um texto que eu escrevi sobre esses slides, tá, gente? Depois a gente conversa no final, enfim, a gente abre o debate aí para algumas dúvidas que podem surgir. Então, eu vou falar o seguinte: as estátuas presentes na paisagem, como elementos morfológicos que a desenham, se valem de tridimensionalidades compostas por espaços não edificados e objetos de seu entorno, criando cenários. Ao mesmo tempo, enfatizam mensagens, pensamentos e convicções das sociedades que as criaram. Nesse sentido, o espaço exterior e os elementos que o configuram são primordiais para as escolhas de dimensões, de posição, de contraste e outras condições que dão aspecto, né, de monumentalidade a essas estátuas, dos responsáveis pela existência delas, ou seja, os artistas, os políticos, as sociedades como um todo. Ao serem recolhidas em ambientes fechados, em espaços interiores das arquiteturas, ganham novas leituras e, por conseguinte, novos contextos. Estando recolhidas em museus e outros edifícios, ficam protegidas de ações do tempo e do homem, entre estas, o que a gente poderia chamar de vandalizações e derrubadas. Essas intervenções que ocorrem nas estátuas denotam desprezo, negligência, falta de informação, falta de educação, mas também podem significar descontentamentos em relação à figura do homenageado ou da homenageada, as causas pelas quais ela ou ele mereceu tal honraria, às atividades de sua vida particular ou ao momento histórico ou aos momentos históricos dissonantes com a atualidade. A derrubada das estátuas nos faz enxergar com um pouco mais de clareza uma série de dicotomias ou diálogos, vamos dizer assim, presentes nos artefatos componentes das culturas, objetos que preocupam artistas, arquitetos, urbanistas, paisagistas, museólogos, historiadores, restauradores, etc., e que fazem parte do sistema de comunicação das populações, por isso sofrem intervenções. Eu vou apresentar, então, esses slides, e aí eu vou... gostaria que vocês acompanhassem. Bom, a primeira questão, dicotomia ou diálogo entre imagem e matéria. A importância da matéria como transmissão da imagem. Toda obra de arte possui em cada uma de suas partes, e isso o César Brandi já dizia na teoria da restauração, em cada uma dessas partes existe uma coisa chamada unidade potencial. Logo, toda e qualquer parte representa o todo. A obra de arte tem, sim, importância estética e tem importância histórica. Portanto, transmite na atualidade informações sobre as sociedades. Levando-se em consideração as qualidades estéticas e históricas, justifica-se sua permanência. Aí, nesse segundo slide aqui, gostaria que vocês vissem uma coisa interessante que fala sobre essa questão da matéria e da imagem. Isso aí é um edifício projetado pelo arquiteto Albert Speer, arquiteto do Hitler, arquiteto do Terceiro Reich,
E ele, ao projetar toda aquela arquitetura para Nova Germânia, Nova Alemanha, ele projetou já com a intenção desses prédios entrarem em ruína, porque a filosofia estética do Terceiro Reich era uma permanência dessas ruínas, tais como permanecem as ruínas da Grécia e da Roma, para, vamos dizer, valorizar a permanência do ideal nazista na história. Então, assim, isso chama-se teoria do valor da ruína. E eu acho que tem a ver com essa questão do que é matéria, do que é imagem, e aí representativa aí na arquitetura, mas também nas estátuas. Outra dicotomia, outra questão dialógica, né? Questões relativas à história e questões relativas à memória. A história, ela é registrada por historiadores que têm convicções. Essas convicções serão, exceto raramente, retratadas em registros, mas mudam de tempos em tempos. O que recolhemos hoje como informações sobre o passado recebe, portanto, influências do presente. A memória é mais fluida e individualizada em relação à história oficial. Nesses termos, a memória é legítima interventora da história e nos ajuda a compreender, por exemplo, os atos de derrubadas de estátuas, que é a nossa questão aqui. Posteriormente, contudo, esses novos atos farão parte da história também, essas intervenções novas nas estátuas, e passam a ser novamente documentos históricos. Aí eu vou fazer uma outra imagem interessante aqui, sobre questão de memória, sobre questão de história. Na parte de cima, nós temos imagens do Holodomor, que foi vamos dizer, uma política de fome instituída pelo regime comunista soviético na década de 30, na Ucrânia. E, do lado direito, existe um museu chamado Museu Nacional do Genocídio Holodomor, na Ucrânia. O arquiteto é Yuri Kovalyov, um arquiteto ucraniano. E nesse museu tem uma estátua, né, de uma criança representando a fome, pela qual essa população sofreu nessa época. E aqui embaixo é uma outra imagem também de um outro genocídio terrível, que é o genocídio da Segunda Guerra Mundial aos judeus, e aí o museu do Peter Eismann, aqui à direita, que é o Museu do Holocausto, que fica lá em Berlim. Bom, questões relativas a tempo e espaço. Aqui pondero basicamente sobre o valor do tempo decorrido em relação ao momento de criação do artista. Essa compreensão dependerá das interpretações relativas ao objeto no presente ou nos vários presentes posteriores. O tempo, em retrospectiva, e aí isso é uma questão importante, é valor absoluto ou adicional a essas estátuas, aos elementos construídos. Em relação ao espaço, falo de arquitetura, de contexto urbano e de paisagem. Quando a obra de arte é pensada para ocupar um espaço externo, as relações morfológicas, no que diz respeito à unicidade, à monumentalidade, ao ponto focal, ao ponto de referência, ao destaque paisagístico, a relação dessa estátua com o seu entorno, edificado ou não, serão sempre consideradas como parte do trabalho do projeto. Daí a grande dúvida em se recolher a espaços museológicos, esculturas e artefatos programados para participarem da paisagem. O restauro crítico sugere que se abriguem no interior dos edifícios somente obras de arte que estejam em perigo de desgaste ou de ruptura, para que elas sejam preservadas, e se recomenda a substituição do original por cópia, nos locais originais. Aí a gente tem aqui um exemplo interessante, que é o chafariz das Marrecas, ficava ali perto do passeio público, recolhia a água do sistema do aqueduto da Lapa, e no século XIX esse chafariz foi demolido, e esse chafariz é um projeto do mestre Valentim, e as duas estátuas, Narciso e Eco, que ficavam nas laterais desse chafariz, elas foram recolhidas, e hoje elas estão expostas no ateliê de restauração no Jardim Botânico.
Uma outra questão também importante relaciona-se com a homenagem e a biografia do homenageado, que é um importante diálogo quando se cogita a honra e a moral de quem está sendo homenageado. Apesar da relevância da obra, a vida particular de grande parte ou de quase todos os homenageados mancham a honraria representada pela imagem, digamos, imaculada da estátua. A vida pública em honra a qual materializou sua homenagem, quando subordinada à vida particular, justifica a repulsa dos que intervêm nas estátuas. Aí eu vou botar um exemplo interessante, que é o Pablo Neruda, grande poeta chileno, detentor do Prêmio Nobel de Literatura, 1971, que afirma em um dos seus livros, o livro Confesso que Vivi, que, primeiro, cometeu um estupro quando ele era cônsul no Sri Lanka. Estuprou uma funcionária do consulado. E, além disso, ele teve uma filha hidrocefálica, que é a menina que está fotografada aí ao lado, Malva Marina, a quem ele se referia como vampira de 3 quilos. E que por ele foi abandonado e faleceu aos 8 anos de idade. Então, é essa dicotomia interessante, tanto é que tem uma estátua do Pablo Neruda completamente pichada, e que coloca esse diálogo para a gente também. Questões de documentabilidade e artisticidade. O ato de vandalismo a estátuas e edifícios e obras de arte despreza seus valores artísticos originais e temporalmente conhecidos. Fato é que inúmeros casos de intervenções e ataques à obra de arte que ocorreram ao longo da história foram empreendidos e, na grande maioria das vezes, anulados. Contudo, o produto do vandalismo, na busca da compreensão da dinâmica histórica, também pode ser tratado como manifestação artística e traz ao objeto original uma nova estética que pode ou não ser considerada válida. Aí tem um exemplo de uma pichação de 2016 no Monumento às Bandeiras, lá em São Paulo, uma obra do Vitor Brecheret, e artisticamente muito importante, mas que trata de questões como o escravagismo, como o massacre do povo indígena, e aí ela, por conta disso, foi completamente pichada, e essa pichação, evidentemente, foi retirada. Bom, outra questão importante, eu vou correr o máximo que eu posso aqui, espaço arquitetônico e espaço urbano, né? Então, eu vou mostrar alguns slides interessantes em relação a isso. Primeiro, um slide da estátua de Tiradentes em Ouro Preto, no alto de uma coluna, no centro de uma praça, da praça principal da cidade, que é ponto de referência e contribui inefavelmente para a paisagem pretendida. Então, ele foi projetado para estar ali naquele local. Os mármores de Elgin, né, foram levados para o Reino Unido no início do século XIX, pertenciam originalmente à fachada do Partenon, em Atenas, e encontram-se sob custódia do Museu Britânico. Apesar de inúmeros pedidos de restituição das peças à Grécia, o museu classifica sua posse como e aí está entre aspas, classifica como um novo ato criativo, e aí justifica a sua permanência dentro do museu. A estátua de Davi, né, a original e cópia, a original foi transferida para dentro da Academia de Belas Artes de Florença, no final do século XIX, e em seu lugar foi colocada uma réplica em 1910. E uma questão interessante, que é um museu que tem na Alemanha, com uma exposição permanente chamada Unveiled Berlin and its Monuments, que é uma exposição de, vamos dizer, entre aspas, de esculturas desgraçadas que estão dentro do museu agora. Entre essas esculturas estão várias estátuas que ficavam na Avenida da Vitória, em homenagem à corte prussiana, muitas obras de arte, muitas esculturas da época da Alemanha nazista e da época da Alemanha Oriental também, como a cabeça aqui do Lenin, sendo exposta interiormente no museu. Aí eu vou pular aqui. Aqui foram algumas frases, né, que esse debate já ocorreu
por conta de uma discussão sobre patrimônio na UF, e algumas frases que eu acho importantes que ajudam a gente a pensar nessas questões relativas a estátua estar ou não dentro do museu, ou fora dele, né? E, evidentemente, discutindo a questão de por que elas são vandalizadas e de por que elas são derrubadas, etc. Valorização do caráter histórico das estátuas, independente de se elas representam alguém, vamos dizer, condenável ou não. Recolhimento das estátuas em museus. Solução. ênfase na educação, ou seja, educar a população para entender melhor aquelas estátuas. Eliminar registros não resolve, mas sim a contextualização desses registros. Subtrair as estátuas dos espaços públicos, desvalorizando-las em relação aos pontos privilegiados de absorção da imagem. Então, assim, se ela está lá naquele local público, ela tem um privilégio de absorção. Dentro do museu, evidentemente, ela perde aquele contexto para o qual ela foi criada. Entendimento do movimento como fruto de uma disputa de narrativa. Isso é importante. Quem está pichando tem uma narrativa e quem está defendendo a não pichação tem outra narrativa. Então, existe sempre uma disputa desses dois pontos de vista. Aceitação da história sem escolhas. Tudo que ocorre com o bem deve ser valorizado, inclusive pichações, que é uma coisa interessante também. Aqui estão vários exemplos, né? Pichação contra o comunismo, pichação contra o fascismo, pichação do Cervantes, que eu não entendi bem por que fizeram, pichação do padre Antônio Vieira, por questões de colonização, né, de índios, pichação do Churchill, em relação, por exemplo, à colonização do Congo e da Índia, pichação do Cristóvão Colombo nos Estados Unidos e a derrubada lá do Edward Colston, em Bristol, que era um escravocrata que foi jogado no Rio. E aí, para terminar, vou deixar só uma frase que eu acho assim, aquela imagem que eu mostrei lá da arquitetura do Albert Speer, arquitetura nazista, tem um filme que eu acho que eu recomendo para que todos vejam, chama-se Arquitetura da Destruição. É um filme de 1989, do Peter Kochen, um filme suíço que fala sobre a arquitetura do período nazista. E tem um diálogo interessante no meio do filme, que eu queria só reproduzir aqui para vocês, que é o seguinte: o Hitler, quando tomou Paris, né, tomou a França, ele fez uma visita com os arquitetos e os escultores a Paris, num horário ainda meio de madrugada, e ficou circulando lá por todo o espaço arquitetônico, todo o espaço urbano da cidade. E aí o diálogo que eu destaquei, que eu acho interessante, e fala sobre isso tudo que a gente está conversando agora, é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Meu sonho era conhecer Paris. Hitler não conhecia Paris. Então ele fala assim, meu sonho era conhecer Paris. Aí o arquiteto Speer, Albert Speer, pergunta a ele, Paris não é linda? Aí ele para um tempo e fala, meditei muito se deveria ou não destruir Paris. Mas quando Berlim estiver pronta, Paris será uma sombra. Então, por que destruí-la? E é isso. Obrigado. Espero que eu não tenha avançado muito no tempo. Vou retirar aqui. Obrigada, Guilherme. Passar a palavra agora para a Aline para ver a outra, vamos dizer assim, outra perspectiva no sentido da significância cultural desse movimento. Bom, gente, como é que está a minha voz? Porque eu estou com um problema no computador e, pelo visto, eu não consegui configurar a câmera que eu tinha me planejado para falar. E eu estou realizando isso. Tem reclamado, temos tido muitas reclamações da minha voz, como a minha voz tem saído.
vou tomar muito tempo de vocês tentando configurar novamente, não. Eu quero começar agradecendo a Cessa pelo convite. É um prazer imenso estar com o Guilherme e com todo mundo que apresentou antes, participando desse colóquio. E aproveitar também para desejar uma boa tarde, quase noite, para todo mundo. E eu vou começar por onde o Guilherme terminou, que é por essa profusão de ideias sobre esse momento que a gente está vivendo, né, de contestação de estátuas. Eu vou aqui compartilhar a minha tela. Eu não sei se todo mundo está conseguindo enxergar. Ok. E eu espero que a minha voz não esteja tão ruim assim que atrapalhe a compreensão, né? Então, o título, né, da minha apresentação é Tira da Rua, Põe no Museu. Reflexões sobre uma das soluções apresentadas para as estátuas indesejadas no espaço público. Então, isso foi muito recorrente, né, essa solução, essa fala das pessoas, e isso faz a gente pensar que ideia de museu se tem, né, porque muitas vezes parece um tipo de punição para o monumento, que não merece o espaço público, outras vezes parece que é uma forma de esconder, né? Mas sem ter em conta de que o que está no museu também é para ser visto, né? Então, eu vou começar aqui com essa profusão de ideias, né, sobre tirar do espaço público, colocar no museu ou não tirar, intervir, que é a série que nós do Exprovisões, que é um blog dedicado a compartilhar ideias, visões sobre o patrimônio, museus, patrimônios e afins. E essa série contou com 8 artigos, né, de autores diferentes, e em cada um deles uma abordagem possível, né, ou uma reflexão a respeito desse momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente fala, por exemplo, da criação de um museu específico para abrigar estátuas indesejadas, muito parecido com esse museu que o Guilherme apresentou na Alemanha, né, e que tem a ver com essas rupturas de regime, né, o nazismo, o socialismo. Aqui a gente abordou o Memento Park, na Hungria. Também tem a ideia, né, de se requalificar o monumento, que tem relação também com um passado traumático, como foi o caso de uma biblioteca na Itália, e também a denúncia, né, sobre o próprio fato desses ataques serem motivo, né, ou serem característicos de uma ausência de uma política pública para discutir a ocupação desse espaço público por projetos de memória, né, em muitos casos, projetos de memórias individuais, porque no caso das estátuas, elas são muito... a intenção de memória é muito clara, né, e é contra essa intenção que se tem debatido, né, que se tem procurado fazer intervenções até chegar ao ponto de derrubar, né, e como também essa memória, ela projeto, né, de diferentes linhas de poder, né, projetos governamentais e tal, que foi o caso da Juana Azurduy em Buenos Aires, competindo aí com a memória do Cristóvão Colombo. Mas aí a gente retoma a pergunta, né? Por exemplo, o Cristóvão Colombo, ele não foi para o museu, ele foi todo desmontado e está num espaço inacessível, né? A Juana Azurduy saiu do espaço para o qual ela tinha sido projetada antes, que é uma área próxima
a Casa Rosada, mas o Cristóvão Colombo não voltou para lá. Na verdade, um projeto de modernização das vias urbanas acabou com o espaço onde essas estátuas ocuparam, estiveram instaladas, né? Então, isso é só para a gente ter uma ideia, né, de quantas soluções são apresentadas e também quantos caminhos de reflexão são colocados, né, para a gente pensar esse momento. Mas aí eu volto para a questão do museu, né? Tira da rua, coloca em museu. E eu vou falar um pouco a respeito do Museu Histórico Nacional, que é onde eu trabalho, e que tipo, né, de histórias se conta a partir das esculturas, né, que tem no Museu Histórico Nacional. Então, aqui uma imagem dele quando foi criado e atualmente. Aqui, né, e aí falando do vandalismo, que o Guilherme também abordou muito bem, o museu ele preserva, né, objetos frutos de vandalismo. Né, e aqui a gente tem o quadro do Dom Pedro II, que eu acho que é o único com esse... Ele foi para o museu como um troféu, né, dos republicanos que proclamaram a República, né, realizaram o golpe de depor a monarquia, banir a família imperial e também destruir os símbolos, né, desse regime que estava sendo posto abaixo no final do século XIX. Então, inclusive, a preservação das marcas tem a ver com isso, né, com as diferentes histórias que esse quadro pode contar, né, não só a história da profusão de imagens de Dom Pedro II para construir uma identidade nacional, e essas imagens elas estavam presentes em todas as instituições, as repartições públicas, mas também a história da queda da monarquia e da reação aos símbolos da monarquia pelos republicanos, que depuseram, instauraram um novo regime, né? O museu também preserva estátuas, projetos, né, de estátuas que não foram realizados. Né? E aqui a gente tem um caso clássico dessa escultura equestre de Dom Pedro II, que foi produzido pelo artista Francisco Chaves Pinheiro. Ele foi apresentado, esse projeto foi apresentado a Dom Pedro II, e ele não aprovou a sua materialização em bronze em algum espaço da cidade. Né, ele destinou os recursos, né, para a área de educação, e a gente não sabe se hoje, né, com a ideia que a gente tem da Guerra do Paraguai, que foi para a qual essa escultura foi produzida, né, foi projetada, ela seria uma referência à rendição de Uruguaiana, um dos últimos episódios da Guerra do Paraguai, que a Tríplice Aliança venceu, né? Argentina, Uruguai e Brasil, e nós não sabemos se hoje ela também seria alvo de vandalismo, ou até antes mesmo, né, com o período republicano, enfim. Mas aí ela hoje ocupa um espaço no museu que é fora do circuito expositivo, e ela diz mais sobre essa não aceitação do monarca, né, do Dom Pedro II, do que efetivamente da rendição de Uruguaiana. Né? A gente fala que a estátua que não foi. E o museu também preserva uma infinidade de fragmentos arquitetônicos, de construções que foram postas abaixo em projetos de modernização dos centros urbanos. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem os azulejos do convento dos jesuítas, que ficava no Morro do Castelo, que começou a ser posto abaixo em 1922.
Então, aí a gente tem um ato de destruição, mas um ato de destruição planejada, um ato de destruição empreendida pelo Estado, né, como um projeto de cidade, um projeto de governo diferenciado da arquitetura da cidade como estava, né? No caso do Morro do Castelo, associado ao passado colonial, associado ao atraso, né? Ele, depois de uma grande polêmica, ele acabou sendo posto abaixo. E os fragmentos, quer dizer, esse valor histórico, né? Que o Alois Hegel definiu bem, que é atribuído aos monumentos, né, aos valores históricos, artísticos, eles eram atribuídos a esses fragmentos, né, dessas instituições que não existiam mais. E foi paralela a essa onda de destruições que as políticas de preservação do patrimônio foram desenvolvidas. E mesmo com a preocupação de preservar o patrimônio arquitetônico, a gente teve a destruição da Sé da Bahia, né? E muitos fragmentos eles estão hoje no Museu de Arte Sacra da Bahia, mas essa pia de água benta veio integrar o acervo do Museu Histórico Nacional. E atualmente, né, há 2 anos, foi criado o Museu das Remoções, quer dizer, há 3 anos foi criado o Museu das Remoções, e há 2 anos os objetos do Museu das Remoções, né, a coleção, digamos assim, dos escombros das casas, passaram a fazer parte das coleções do Museu Histórico Nacional. E isso hoje em dia, esses fragmentos, eles estão sendo expostos junto aos fragmentos do Morro do Castelo, né? E aí a gente tem a possibilidade de refletir sobre essas ações, né? Porque no Morro do Castelo, embora o museu só tenha preservado os fragmentos arquitetônicos de instituições oficiais, como a igreja e o convento dos jesuítas, o forte do castelo, né? No Morro do Castelo habitavam muitas pessoas, né? E na sua maioria pessoas pobres, e cujo um dos alvos da demolição foi o afastamento dessas pessoas do centro da cidade, né? E aí a gente vê um outro episódio, né, de projeto para a cidade, aí já relacionado aos grandes eventos, né, as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que removeu toda uma comunidade da Vila Autódromo e destruiu, né, uma destruição enorme das casas e uma área que atualmente é um grande vazio, né? É muito parecido com o que aconteceu com a destruição do Morro do Castelo, que depois o próprio Estado, né, o Carlos Kessel comenta sobre uma ideia de especulação imobiliária, né, uma expectativa, né, de valorização da área pela especulação imobiliária, que acabou não acontecendo, e o Estado acabou ocupando, né, a área com edifícios de Estado, né, dos ministérios, enfim, isso já na década de 30. Então, hoje também a Vila Autódromo é um grande vazio, né, e atualmente lá é um museu do circuito, né, a gente conhece onde ficavam as casas de cada pessoa, e a visita é desoladora, mas também é muito encorajadora no sentido de lutarmos contra essas ações, né, essas ações autoritárias, arbitrárias do Estado. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso é que nas coleções do museu ainda não há nenhuma estátua ou nenhum fragmento de estátua que tenha sido alvo de um ataque por algum tipo de contestação, por uma iniciativa dos movimentos sociais. Inclusive, aqui no Brasil, a gente não assistiu a nenhum ato dessa natureza, né? A gente tem visto mais intervenções artísticas, como as que o Guilherme mostrou, inclusive algumas, né, apontando, né, o destino de esculturas
o mesmo destino, né, de esculturas como a do Eduardo Colston, como foi a colocação de um colete salva-vidas no Borba Gato, né, em São Paulo, mas depois disso a estátua passou a ser muito vigiada, né, para que ele não tivesse o mesmo destino. E o que a gente pode apontar, né, que se caso venha, né, a acontecer alguma remoção de estátua do espaço público ou o fato de algum vestígio de estátua passar a integrar as coleções do museu, ela certamente vai contar uma outra história, né? Como é o caso dessa escultura, que foi uma escultura produzida para ser colocada no lugar, né, do Eduardo Colston, em Bristol, só que ela foi colocada sem autorização, né, sem a licença do governo, e ela foi imediatamente depois removida. Mas é bem provável que ela vá para o museu, né, e ela vai contar justamente a história da derrubada da estátua que foi parar no fundo do rio. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Acho que qualquer coisa a gente pode aprofundar mais no debate. Aline, Guilherme e todos os nossos pesquisadores, eu quero agradecer muito, mas nós estamos passando bastante da hora. O Silvoso me deu apenas até 6h15, então eu quero dizer para quem quiser fazer perguntas, que pode mandar as perguntas e a gente encaminha para os professores e para os pesquisadores que possam, aos quais essas perguntas sejam direcionadas. Mas eu gostaria de fazer o sorteio, porque eu acho que nossos espectadores, nossos estudantes, enfim, nossos colaboradores devem participar muito e sinto muito cortar o debate. Eu mesma tinha uma porção de pontos aqui anotados, discutir sobre essa questão que, na minha opinião, tem muito a ver com a história e a significância cultural, né? Como essas representações têm significância cultural alterada, contextualizada, e que nossos dois palestrantes tão bem mostraram esse tema para nós. É um tema vasto, é um tema complexo, mas eu quero agradecer novamente a todos e gostaria de passar para o sorteio, porque nós temos apenas 3 minutos para isso. Quem é que está ajudando no sorteio? A Rio Books. Oi, Denise. Olá, tudo bem? Está com você. Vamos lá. A gente vai realizar o sorteio agora do livro, né? Quem comentou lá no Instagram, quem não comentou, tem que estar seguindo lá, tem que estar aqui presente na live também, hein? Vamos ver aqui quem que foi. E lembrando que todos os livros da Cessa em nosso site estão com 50% até amanhã, tá? Todos, tá? Só usar o cupom presente do autor, que é um presente da Cessa para vocês. Exatamente, tá? Ó, Luana Matos 2, @Luana Matos 2. Tá aí a Luana? Tá presente? Luana. Ok aí pra gente, Luana. Se puder dar uma olhadinha aí. Tá bom? Gente, muito obrigada a todos, tá? Foi uma ótima live. Até a próxima. E obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, viu, gente? Olha, eu quero agradecer muito ao PROARC essa oportunidade de estarmos todos juntos, porque tivemos todos os pesquisadores juntos, mostrando seus trabalhos, e mais os nossos colaboradores, Guilherme Figueiredo e Aline Montenegro, com quem nós temos muita afinidade nesses estudos sobre patrimônio, nesse pensamento, de fabricar esse pensamento sobre vários aspectos, sobre várias dimensões. Eu creio que foi muito rica essa participação e parabéns ao PROARC, parabéns à Liz, ao Lande, ao Alexandre, a Ethel, enfim, a todos que nos ajudaram aqui.
Muito obrigada, Diego, Maurício, bem-vinda, Isabel, Juliana, a Clarissa, que não pôde vir, mas mandou o vídeo, enfim. Isabel, minha, que é quem manda em mim. É isso, se eu faço. Estamos encerrando bem, né, Isabel? Muito obrigada a todos. E tivemos 15 minutos, eu acho que aí, eu não sei quem encerra isso, é o Silvoso, quem sai, estamos saindo. Obrigada, Silvoso.